Que a paz de Jesus, sempre Jesus, possa nos envolver nesse momento. Meus queridos, queremos mandar um abraço imenso para todos que estão assistindo esse vídeo. É sempre muito gostoso estar aqui com vocês. É o que a gente sempre fala. É como se a gente estivesse na nossa sala tomando um cafezinho, né? Nessa intimidade. Então queremos mandar um abraço para todos de Palmelo, essa cidade maravilhosa, e em especial para os nossos amigos do Centro Espírita Luz da Verdade, que cuidam dessa programação, que fazem essa divulgação da doutrina espírita com tanto amor, né? Então, um abraço enorme e muita saudade para todos vocês. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Nós temos uma pergunta para fazer para vocês. Como que você acordou hoje? Não quero saber, não adianta me responder dizendo, eu acordei abrindo os olhos. Não. Eu quero saber se a gente lembra como acordou. Porque muitas vezes a gente acorda o quê? Na agitação. Tem pessoas, eu não faço isso, imagina, mas tem pessoas que colocam o despertador para tocar várias vezes. Aí só mais 5 minutos, só mais 10 minutos e fica aquele barulho por 20 vezes, né? E a pessoa não levanta. Ela vai colocando até atrasar. E muitas vezes a gente acorda, às vezes de mau humor, às vezes de bom humor, animado, às vezes um pouquinho desanimado. Nós acordamos de várias maneiras. E aí nós não temos garantias. Se alguém tiver garantias de como o mundo, como o dia vai ser, conta o segredo pra gente. Porque nós não temos como ter garantias, não temos, nós não sabemos o que vai acontecer. E aí o que nos cabe? Nós temos que escolher em qual time nós vamos jogar. Isso nos cabe. Que time? Nós podemos jogar no time dos carrascos ou no time acolhedor. E o que significa esses times? O time carrasco é aquele que vai ser carrasco com você, tá? Se refere a você. Então esse time vai marcar muito em cima. O time acolhedor também. Só que ele vai ser aquele que vai acolher, aquele que vai fazer com que você encare cada dificuldade de uma forma diferente. Então vamos pensar um pouquinho. O time carrasco vai exigir de nós uma perfeição que ainda não temos. Qualquer mínimo deslize vai pegar em cima. Você é incapaz, olha o que você fez, não vai ter chance, Deus não vai te perdoar, porque ele é carrasco, ele tem que nos botar para baixo. O time acolhedor, pelo contrário, vai ver as nossas fragilidades e vai nos mostrar que podemos sim superá-las, que podemos sim contornar as nossas falhas, porque ele é acolhedor. O time carrasco, ele vai nos trazer a companhia da tristeza. Daquela tristeza que nos põe assim para baixo mesmo, parece que estamos sem chão. O time acolhedor já traz a reflexão. Sabe aquela tristeza que não nos põe para baixo, mas ela faz com que reflitamos o que está acontecendo ao nosso redor. E o carrasco, ele sempre vai colocar as coisas na ótica do negativismo. Tudo ao nosso redor está sendo prejudicial. Tudo ao nosso redor é confusão, é agitação. A vida não vale mais a pena. E já o acolhedor vai fazer o quê? Vai nos acolher. É o momento, é de desafio, é o momento de aprendizado. É o momento em que a gente jamais pode perder a esperança e vamos sempre sentir a presença de Jesus. Então, o controle do que nos aguarda no dia a dia, nós não vamos ter. Porém, nós vamos ter sim a escolha de como vamos tratar esse dia. Muito podemos fazer por nós, muito mesmo. Mas o que estamos escolhendo fazer? A gente não pode escolher, eu não quero mais viver, a vida tá difícil, não sei o que. Não, porque foi nos dada uma grande oportunidade de estarmos aqui nessa existência. Foi nos dada uma oportunidade de regeneração. Estamos cercados de desafios,
Eles chegam porque já somos capazes de enfrentar. Deus não colocaria um fardo maior que as nossas forças. Então precisamos buscar aliados para estar do nosso lado. O que são esses aliados? Que nem eu falei, o time Carrasco. Todos nós temos medo. Quem não tem medo? A gente tem medo, pode ser o medo de uma barata, mas pode ser o medo maior de assalto, de perder o emprego, medo de espírito. Tem gente que só de falar da doutrina espírita já treme. A gente tem medo. Quando é o time Carrasco, esse medo se transforma num gorila. Parece que o gorila vai vir e vai nos devorar, porque esse medo é enorme. Sabe quando a gente tem frio na barriga, quando a gente transpira, a gente, nossa, morre de medo, passa mal, porque o medo nos dominou. Aí, o time acolhedor, ele encara o medo, porque o medo existe, a gente não vai poder dizer que não temos medo, que, tá tudo bem, não é por aí. A gente precisa reconhecer os nossos medos até para vencê-los. Porém, o time acolhedor, o que ele faz? Ele encara o medo como um filhote. Sabe um filhote de cachorrinho? Aquela coisinha tão bonitinha, que aí você vai cuidando, você vai educando, até poder ele crescer e se tornar independente. O cachorro não vai dar tanto trabalho quanto um filhote. É isso. Então nós precisamos enfrentar os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas aflições de uma forma sempre positiva. E como que a gente faz isso? Cuidando principalmente dos pensamentos. Pensamento adora ir pro time Carrasco. Nossa, adora. Se distraiu, ele já tá lá no time da negatividade. É muito interessante isso. Tem uma frase que diz: penso, logo existo. Só que aí o que você tá pensando? Você tá pensando negatividade? Você já parou para pensar o que vai existir ao seu redor? Você tá pensando que a vida não vale a pena? Já pensou o que a vida vai te apresentar? Porque você já tem o pensamento que ela não vale a pena. O que vai existir na vida? Tudo que não vale a pena. Então, o pensamento, ele é muito importante. Podemos compará-lo com uma criança. E o que é uma criança? Vamos pensar. Criança precisa ser educada. O pensamento também precisa ser educado. Não dá para você chegar e falar, pensamento faz isso, e ele não sabe, nunca foi educado, ele não está acostumado. Então, assim como uma criança, precisa ser educado. Só que, o que acontece com uma criança? Às vezes você fala uma vez, você fala duas, você fala três. A educação é contínua, porque a criança ainda não tem a base, não tem a experiência. Assim é o pensamento. Todos os dias precisamos praticar o que Jesus falava: vigiai e orai, buscai a sintonia com o alto, buscai a luz, porque com a luz nós não nos perdemos. Agora, quando buscamos as trevas, a gente se perde, sempre se perde, porque é só escuridão. Então precisamos manter o quê? A perseverança de educar o pensamento, a paciência. A gente não tem que ter paciência com uma criança, principalmente se ela é levada. Parece que ela está testando a nossa paciência. Vai adiantar eu espancar a criança? Claro que não. Violência não resolve nada. A criança vai ficar revoltada e vai querer nos afrontar. Assim é o pensamento. Eu não posso violentar o meu pensamento. Eu não posso ser rude com ele. Eu não posso, de repente, começar a brigar comigo. Eu tô ficando louco. Que pensamento? Eu tenho que parar de pensar nisso. Não, e começar a gritar comigo. Não vai funcionar. Vai ficar pior. Vai ficar pior. A gente precisa acolher. Precisa ter paciência. Precisa ter disciplina. Precisa ter continuidade. E precisa ter amor. Buscar a figura de Jesus Cristo, esse mestre tão lindo e tão bondoso, lembrar como ele educava, como ele falava com aqueles que eram os mais agressivos. Ele falava com muito amor, com muita compreensão. E aí, fazendo isso, nós trazemos o pensamento como nosso aliado, porque ele vai começar a ver a diferença de mudança de ideias. Então a gente precisa começar gradativamente. E a gente precisa falar de uma coisa que está muito relacionada ao pensamento, a memória.
Isso está muito relacionado ao pensamento. A memória, ela guarda, ela registra várias coisas no decorrer da nossa existência. Lembra quando eu perguntei para vocês como que a gente acordou hoje? Aí alguns devem ter pensado, nossa, Sônia, eu não lembro nem o que eu tomei de café da manhã e você vem perguntar como é que eu acordei. A gente às vezes esquece. Agora, a memória, ela registra tudo que acontece na nossa jornada evolutiva, mas ela é seletiva. Por que a gente lembra de algumas coisas e de outras não? Porque a memória vai fazendo uma seleção. Então, o que acontece? A memória seleciona, ela adora, e adora bem assim, selecionar as coisas que nos fazem mal, as coisas que nos puxam para baixo. A memória, ela é carrasca. Então, tudo que nos causou aflição, que nos causou tristeza, vai estar em destaque na memória. A gente lembra por anos os menores detalhes. Ela guarda algumas coisas que foram agradáveis, algumas coisas prazerosas, não tem como não guardar o nascimento de um filho, de repente você conseguiu o primeiro carro que você conseguiu, a primeira conquista importante na sua vida, ter se curado de uma doença, ela guarda ali. E coisas corriqueiras não interessam para ela. Ela é aquela coisa assim, eu quero, se é pra ir, é pra balar, eu não quero coisa corriqueira. De repente eu acordei, escovei os dentes, tomei café, isso é automático, a gente já faz no automático, a memória não quer guardar isso. Daqui a uma semana, você não vai lembrar a roupa que você tava. Eu não lembro. Aí às vezes é tão engraçado, porque eu preciso contar um segredo pra vocês. E olha, eu adoro contar segredo, né? E vocês adoram ouvir. Não é pra contar pra ninguém, hein? Olha lá. A nossa memória. Gente, roupa. Eu não guardo as roupas que eu uso. Eu não guardo na memória o que eu usei. Então, se vocês já devem ter visto que às vezes eu tô com as mesmas roupas nas palestras, nos vídeos, porque eu pego aquela roupa que eu gosto. E depois que eu vi, nossa, acho que semana passada eu fiz o vídeo com essa mesma blusa. Acho que essa blusa aqui vocês devem ter visto umas 20 vezes. Não é para confirmar, por favor, vai. Vocês ficam quietos. Não é para... Sejam simpáticos, sejam acolhedores, vai. Mas eu não guardo. Isso é fato, eu não guardo. Chegou uma época da minha vida que eu tinha um caderninho para eu falar, na segunda-feira eu usei essa roupa, terça-feira eu usei essa, porque senão eu ia trabalhar com a mesma roupa. Porque a mesma roupa eu não lembrava, juro, não lembro. Isso é muito corriqueiro, a minha memória não guarda. Agora ela guarda outras coisas. Então isso é com todo mundo. Um exemplo. Tá? Um exemplo bem básico. Nós temos uma amiga muito querida que ela contava uma história pra gente. Ela contava, Sônia, quando eu tinha 8 anos, eu fui espancada pela minha mãe. Minha mãe não gosta de mim, ela gosta do meu irmão, porque eu fui espancada, fiquei de castigo e não pude ir na festa. E ela já tem uns 50 e poucos anos e ela lembrava disso e falava disso e pá, e pá, e pá. Ela aquela tristeza. E eu falava, gente, mas eu conheci sua mãe, né? Eu falava, a mãe dela não ia fazer isso, mas ela lembrava da detalhe, da surra, do castigo, da tristeza de não ter ido na festa. Um dia, conversando com o irmão dela, ele falou, mas não foi bem assim não. A nossa mãe não batia. Ela deu 2 tapinhas, porque ela pegou meu material escolar, que tava tudo bonitinho, né? Lembra que a gente encapava? Nossa, a gente pegava os cadernos e era para encapar, a gente adorava fazer isso. Comprava o papelzinho, né? Coisa de antigo. É melhor a gente pular, né? Vamos pular. Então nem vamos falar. Mas a gente gostava de arrumar o material escolar, colocar os nomes, ficava tudo bonitinho. E ele nos contou o que ela fez. A gente teve um desentendimento, ela pegou todo o material escolar, os livros, tinha chovido naquela semana, ela jogou no barro. Perdeu-se tudo. Vem cá, você é mãe, você é pai, você gastou uma nota no material escolar, nos livros. Teu filho faz isso. O que você faz? Não conta. Muita paciência nessa hora. E aí ele falou, o que minha mãe fez? Deu uns tapas, colocou de castigo e não deixou ir na festa. Só que o que a memória dela lembrava? Não lembrava disso. A memória lembrava
que foi os tapas para ela foram uma surra, e ela lembrava que ela não pôde ir na festa e ficou detectado: minha mãe não gosta de mim. Então a gente percebe como o pensamento pode ser carrasco e como uma coisa está ligada com a outra. Um outro exemplo para vocês entenderem. Vocês trabalharam, nós trabalhamos numa construtora por 10 anos. Vamos lembrar que você teve uma briga com teu chefe. Teu chefe, um determinado dia, você trabalhou 10 anos lá. Esse determinado dia o seu chefe te deu uma bronca. O que acontece? Teu pensamento grava essa bronca, causa uma emoção. Todo pensamento causa uma emoção. Qual emoção? Tristeza. Você se sente para baixo. O que desperta? Desperta a tristeza, desperta a raiva também. Quem é ele? O que ele pensa em fazer comigo? Ah, não podia ter feito isso. E aí desperta o quê? Desperta um pensamento mais grave. Nós achamos que todas as construtoras não valem a pena. Todas as construtoras vão tratar as pessoas assim. Sempre que a gente ouvir falar de construtora, a gente vai ficar: ai meu Deus, ai não, nossa. A gente vai despertar aquele alerta, aquele alarme que vai nos lembrar uma situação desagradável. É a mesma coisa relacionamento. Não deu certo, a gente vai rotular que nenhum outro vai dar certo. Ai, mas é por causa disso. É a mesma coisa perder o emprego. Ai, eu sou um fracassado, nunca mais vou conseguir emprego. São rótulos, então a gente precisa tomar muito cuidado com o pensamento. Nós estamos lendo um livro, que é esse aqui, Haroldo Dutra, e ele fala dos pensamentos. Isso que a gente falou da construção, da construtora, tá nesse livro que fala sobre pensamentos. Mind, em inglês, ele fala de pensamentos, do Haroldo Dutra. Então é muito importante a gente trazer os pensamentos para o nosso lado. Penso, logo existo. O que eu estou pensando? Que os nossos pensamentos sejam mais luz, porque nós podemos ser luz, nós podemos pensar muitas coisas boas, podemos sim trazer luz para a nossa vida. Estamos no começo do ano e nós fizemos a lista dos desejos, dos anseios. Vamos também fazer a lista do nosso potencial. Sois deuses, podem fazer muito mais do que eu faço. Era o que Jesus dizia. Então somos deuses sim, mas vamos trazer essa luz, essa positividade, esse amor do Mestre para a nossa vida, estarmos mais vigiantes do que estamos fazendo, do que estamos selecionando. Será que o que estamos selecionando de sentimentos, de pensamentos, correspondem à realidade? Estão nos causando algo positivo ou nos enfraquecendo? É muito importante pensar nisso e sempre ter a certeza de que podemos recomeçar, porque Jesus, sempre Jesus, estará conosco. Um beijo enorme no coração de todos. Ficam essas reflexões para que a gente possa cada vez mais nos melhorarmos. Se estamos aqui encarnados, é porque Deus acredita em nós e nos dá essa chance de sermos melhores a cada dia. Um beijo enorme no coração e que a paz de Jesus permaneça conosco.